Vou arrumar minha coleção. Aproveitar que eu tirei tudo do lugar pra arrumar. Vou gravar. Eu gosto muito desse boné aqui, porque fui eu que customizei ele botando essas coisinhas aqui. Ele já tá até soltando um dos dentinhos. Mas eu tenho muito apego, porque ele é um dos mais antigos. E eu gosto muito dos bonés que eu mesma customizei. Nenhum deles é de marca, nenhum deles é super caro, nem nada. Só alguns. Esse daqui eu recebi, eu acho que foi um dos primeiros recebidos. Veio com boné, eu amo boné, então não podiam ter acertado mais. Eu vou colocar primeiro os pretos nesse canto aqui. Esse boné aqui deve ser o mais caro que eu tenho, porque foi do show do Big Time Rush. E eu nem lembro quanto foi, porque eu tava muito alucinada. Eu só queria o boné e eu comprei. Esse boné aqui, sinceramente, eu não sei nem de onde saiu, tá? Porque eu não lembro de ter comprado ele. Mas eu achei no meio das minhas coisas. Esse daqui é um dos meus favoritos, eu gosto muito desse. Mas ele é muito quente, então não dá pra usar no verão, sabe? Geralmente eu uso boné no verão por causa do sol, mas esse não dá. Porque ele é assim fofinho e ele fica muito quente, não dá pra usar no sol. E, na verdade, a gente usa isso daqui como se fosse uma touca, né, no frio. Esse boné e esse aqui, eles eram iguais e eu customizei os dois de formas diferentes. Esse daqui eu só pintei de branco e escrevi isso daqui. E esse daqui eu cobri com um tecido amarelo e fiz tipo um boné do Pikachu. Na verdade ele era uma touca, esse tecido, ele era uma touquinha tipo essas aqui que a gente compra em evento de anime. Eu tô pra fazer a mesma coisa em outro boné com essa touca aqui, porque eu não uso isso daqui. Eu tinha uma dessa aqui do Pikachu, eu desmontei ela e cobri todo esse boné. Aí eu fiz um boné do Pikachu, que tem até as orelhinhas aqui atrás. E eram dois bonés iguais que eu ganhei também, que eram tipo das Olimpíadas, quando teve a Olimpíada aqui no Brasil. Até dá pra ver aqui a marquinha escrito Rio. Esse daqui também ficou muito quente, eu não consigo usar ele no verão. Esse daqui eu comprei originalmente pra um figurino, né, de K-Cover. Mas ele ficou tão velhinho que eu já customizei ele pra parecer um boné do New Jeans. Eu até fiz um tutorial, tá no TikTok. Esse aqui é o boné que eu mais usei, é o que mais tá gasto, porque é o mais prático, né? Ele combina com qualquer coisa, porque é jeans. E ele tá muito gasto, então eu não tô usando mais tanto. E eu percebi essa frase aqui, eu não sei o que ela quer dizer. Aí eu entrei numa noia de que ela podia ser uma coisa estranha, aí eu parei de usar. Mas eu realmente não sei. Mas eu gosto dele porque ele é muito prático, é um dos mais frescos, ele não fica quente e que realmente serve pro verão. Esse aqui também é um dos meus favoritos, esse daqui foi um achado, porque esses bonés mais bonitinhos assim, eu geralmente não acho na minha cidade. E esse eu achei na minha cidade e ele é igual a um boné que o Chanyeol tinha há muito tempo atrás, o Chanyeol do EXO. E ele foi muito barato. Eu fiquei apavorado do quanto ele foi barato, foi menos de 20 reais esse boné. E era muito parecido com o boné do Chanyeol e eu só comprei sem pensar duas vezes. Eu não sei se eu vou achar a foto, mas se eu achar eu coloco aqui. Ele tá bem gasto porque eu usei muitas vezes também. E tem essas orelhinhas aqui que eu acho bonitinho. Eu tenho usado pouco porque eu tô com medo de rasgar essas orelhinhas aqui, porque já tá rasgando. Mas é bem fofo. Esse aqui eu também pintei com o tema de Demon Slayer. É aquela máscara do Tanjiro. Não ficou tão legal, mas ficou legal. Eu quase não uso esse aqui também. Esse aqui eu ganhei também, é o boné mais fabuloso que eu tenho. Eu quase não uso por medo de estragar, mas eu uso em ocasiões muito especiais. Olha como ele é bonito. Esse daqui e esse daqui são os que eu mais uso. São os mais práticos e os que eu mais uso realmente. Essas duas touquinhas que também foram customizadas, eu coloquei nessa aqui esses negocinhos. E nessa aqui eu coloquei essas orelhinhas. Eu tinha duas toucas iguais dessa cor aqui. Eu desfiz uma pra fazer as orelhinhas dessa aqui. Coloquei aqui também. Aí eu tenho essas boinas. Esse daqui era aquelas boinas que a gente compra em evento, sabe? Do Super Mario. Eu só tirei o M do Super Mario, porque eu achei que era melhor pra usar. Essa daqui eu comprei faz muito tempo. E eu também não consigo usar no calor, porque ela é muito quente. Só serve pro inverno também. E essa daqui eu fiz pra ser uma versão mais fresca dessa daqui, porque essa daqui é super fininha. E ela tem essas orelhinhas de gatinho aqui. Teve uma época que essas touquinhas com orelhinha tava super na moda. Aí eu fiz uma pra mim. Pra fechar, temos 3 buckets. Todos eu ganhei. Esse aqui eu ganhei da amiga minha. Muito bonitinho, é o mais novinho, ele é muito fofo. Tem esse daqui, que tinha o logo do meu grupo, que já se desfez. Mas ele era só um chapéu branco, eu só coloquei isso aqui.
E esse daqui que é muito antigo, que eu não lembro nem de onde veio, mas eu pintei aqui também. Então, eu acho que eu deixei muita água e ficou meio aguado o molho. Já pra eu ter deixado menos água. Mas o gosto é muito bom, é bem gostosinho. Talvez eu tenha achado muito bom porque ficou aguado e o gosto não ficou muito forte. Talvez. Mas eu achei gostoso. Talvez se o gosto fosse mais forte eu não ia gostar muito. E comer com esse palito aqui de metalzinho, achei muito mais difícil do que com um palitinho de madeira, sabe? O palitinho de madeira é mais fácil. Olá, fãs do Brasil. Eu sou o Original. Prazer em conhecê-los. Que bonitinho falando português. Ele falou que engordou durante o exército. Ai, que vontade de bater nele. Um pouquinho dele. Ketchup é bom, velho. Ketchup pra mim, ó, eu vou falar, azeitona e ketchup pra mim são coisas que eu como com qualquer coisa. Eu vou ser muito fangirl agora. Se prepara. E eu tô aqui pra contar como foi o show com um pouco mais de detalhes e como foi a experiência da foto no Fancon do Original. O show em si foi incrível, mesmo eu estando lá longe, assim, lá na plateia, lá em cima. Eu pressenti toda a energia dele, foi maravilhoso. Eu queria que tivesse mais músicas, eu queria que fosse um show, a parte do concert fosse um pouco mais comprida, mas praticamente todas as músicas que tocaram eram algumas das minhas preferidas, então eu fiquei bem feliz com essa setlist e tal. Mas, né, o show foi dividido em performance e momentos de interação com os fãs. Tipo, eu nem acredito que eu vi Feel e Insane ao vivo, sabe? Essas duas músicas são as minhas favoritas, algumas das minhas favoritas, só faltou Believe. E Believe realmente... eu acho que se tivesse Believe eu ia chorar bastante. Mas assim, eu amo muito, muito essas músicas. Feel tem um significado um pouco maior pra mim. Como eu falei em outro vídeo, eu já competi com essa música em um concurso de K-pop. Eu acabei ficando no pódio. Foi super especial porque é uma música do 2PM, né? De um membro do 2PM, que é o meu grupo favorito. Então assim, ver ao vivo foi maravilhoso. Valeu
cada centavo. Só que no fim do show acabou tendo uma falha técnica, né? E a gente acabou ficando sem a última música. Eu só fui no show do sábado, então eu não pude nem repor essa última música no domingo, porque eu não tinha como ir nesse show também. E mesmo assim ele ficou um tempão no palco interagindo e conversando com os fãs, mesmo sem o microfone, porque o microfone também não estava funcionando. Meio que pra compensar esse tempo que seria do final do show, e meio que faltou luz, faltou energia, eu não sei direito o que aconteceu. Porque assim, não ficamos totalmente no escuro, mas o microfone dele tinha parado de funcionar, o telão apagou várias coisas e várias coisas pararam de funcionar. E ele ficou lá um tempão tentando conversar, fez um megafone assim de papel pra tentar falar com o pessoal. Mas como eu tava lá em cima, lá na plateia, eu não escutei nada, eu só via ele gesticulando, assim, todo mundo falando shh, fica quieto, pra tentar ouvir o que ele falava, mas lá de cima era meio difícil. Eu fiquei sabendo que no domingo deu tudo certo, inclusive a homenagem que os fãs fizeram pra ele, a minha foto acabou aparecendo ali no cantinho, no telão, então tipo assim, eu meio que tava lá, mesmo não estando, eu achei isso bem legal. Aquela foto que eu fiz nesse vlog aqui, que também tá na playlist de contagem regressiva até o show. A gente conseguiu aparecer na homenagem. E finalmente tenho a minha foto com o Dino. Agora eu tenho foto com 2 membros do TVM e 2 membros. A experiência da foto no começo foi bastante estressante, pra falar a verdade. Por quê? Porque, como eu falei, eu estava lá na plateia, lá em cima, lá no final, longe de tudo e de todos. E eu tinha que chegar lá no palco pra entrar na fila pra gente conseguir tirar essa foto. Alguém me falou como é que eu chegava lá? Ninguém me falou. A moça que tava dando as instruções no microfone, ela falava como se todo mundo que tivesse comprado a experiência na foto estivesse ali na área VIP, que é de frente pro palco. Mas não, tinha gente que comprou isso em todos os setores praticamente. E essas pessoas que estavam fora da área VIP, praticamente ninguém sabia pra onde tinha que ir. Porque na hora da entrada, lá no VIP, cada um de um setor entrou por uma porta diferente, por um caminho diferente. Então eu tive que sair lá de cima e eu fui tentando pegar a instrução lá dentro e ninguém sabia me dizer pra onde ir. Ninguém, absolutamente ninguém. Nem o pessoal da staff do evento, nem o pessoal que trabalhava lá dentro como segurança, ninguém sabia me dizer como que eu chegava lá embaixo. Eu acabei parando no estacionamento, eu parei do lado de fora e eu tive que entrar de novo. Sabe quem me falou aonde que eu tinha que ir? As fãs. Eu não tive ajuda de ninguém do evento, da organização do evento. Eu tenho só a agradecer essas meninas, porque se não fosse por elas e por algumas fãs estrangeiras, não sei nem que idioma elas falavam, mas elas conseguiram me orientar pra entrar na fila, pra chegar no lugar certo. Talvez se não fosse por elas, eu nem tinha conseguido a minha foto. E eu ia ficar bem triste. Já o momento da foto, passado todo esse estresse, o momento da foto foi maravilhoso. Ele foi um amor. Ele sorriu, me abraçou, apertou minha mão, foi um querido. Porque tinha assim uma luz muito forte, que nem tá aqui agora, só que tipo 10 vezes mais forte. Uma luz apontando pra cara dele assim, 2 luzes, uma de cada lado. E a gente tava entrando pelo ladinho e saía pelo outro. Então, ele não conseguia ver, do mesmo jeito que agora eu não consigo ver a tela do meu celular que está gravando esse vídeo, ele não conseguia ver quem estava chegando, por causa da luz bem forte no rosto dele. Então ele ficava assim, ó, ele ficava assim, tentando ver, aí quando ele me viu, ele fez assim, com o olho apertadinho assim, sabe? Eu tava tremendo. Da cabeça aos pés, eu tava tremendo, só que eu já cheguei assim, não consegui falar uma palavra. Eu tenho colegas minhas que falaram frases inteiras em inglês, mostraram photocard. Tipo, eu não sei como essas pessoas conseguem pensar no que falar, no que fazer nessa situação, porque eu fico parecendo uma grande bobona. Então eu só cheguei abraçando ele assim, dei um abraço. Aí a gente tirou 2 fotos, né, porque eu só recebi uma, mas eu vi que foram tiradas 2 fotos, fazendo coraçãozinho assim com a mão. Depois ele apertou a minha mão assim e me deu tchauzinho na hora que eu tava saindo. Isso tudo aqui foi super rápido. Se foi tipo 30 segundos foi muito, mas foi perfeito, foi incrível. E agora eu vi de perto 2 membros do TPM. 2, agora faltam só 4. E eu espero que os 4 venham
pro Brasil de uma vez só, porque eu não quero ficar pagando ingresso pra ver um de cada vez. Não tenho condições pra isso. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você assistiu até o final, muito obrigada. Se você andou por aqui, pode se inscrever, tem vlogs aqui de outros shows, do show do Junkei, do show do NTX, do show do Big Time Rush. Eu nunca pensei que eu teria tantos vlogs de show nesse canal. Tudo está organizado em playlists aqui no canal, se você quiser ver toda a minha preparação e todo o meu desespero para o show do Jino, tá tudo organizado na playlist que eu vou deixar aqui do ladinho. Se inscreve clicando aqui na minha carinha. E por enquanto é isso. Tchau!